Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Jaime e eu investi R$ 8.000 em uma impressora 3D junto com filamentos e outros materiais. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns erros que eu cometi que vão ficar de aviso para vocês que estão iniciando ou que estão na mesma jornada que eu durante esses 2 meses desde que eu comprei a impressora. E além disso também vou mostrar os meus meios de ganhar dinheiro e quanto que eu faturei até o momento. Eu acho que o melhor jeito de começar é falar um pouco mais sobre mim. Por que eu decidi comprar uma impressora 3D? Eu acho que, na verdade, é o sonho de muita gente que compra uma impressora, que é justamente viver disso aqui, né? Como vocês podem ver, eu comprei uma Bambolab A1 com um combo, com MS, e estou tentando seguir a minha vida aí, tentando empreender. É uma coisa que eu gosto. É claro que a impressão 3D, ela dá um trabalho, mas só de você às vezes poder ficar em casa, poder investir nela, já é muito bom. Porém, eu não tenho esse privilégio, né? Porque por enquanto eu também trabalho. Então eu trabalho e concilio também com a impressão 3D. Porque, claro, eu sei que exigem sacrifícios e a gente precisa, obviamente, fazer esse sacrifício no início. Mas eu decidi comprar principalmente por conta disso. Eu quero viver disso, eu quero empreender. Esse é um dos meus primeiros empreendimentos. Já tentei empreender com algumas outras coisas e eu decidi comprar a impressora parcelada em 12 vezes mesmo, do jeito que muita gente faz, né? Porque a gente às vezes não tem muito dinheiro, mas a gente sempre dá um jeito. E aí foi o que eu decidi. Comprei uma impressora, tô há 2 meses praticamente usando ela. As 2 primeiras semanas eu peguei para entender mais de impressão 3D. Então eu comprei, assim que ela chegou, eu montei com a minha namorada. Aí depois que eu montei, eu comecei a estudar muito mais, baixei o estúdio, fui aprendendo a modelar, a mexer ali nas coisas, fui realizando testes. E na verdade, esse foi um erro que eu cometi, porque enquanto eu esperava a impressora, eu não fiquei vendo tanta coisa dela. Então, esse é o primeiro erro que eu cometi e que você que está querendo comprar uma impressora deve fazer. Você já deve aprender a mexer um pouco mais no Bambu Studio, já ter aquela noção, para você não chegar com a impressora e você tem que ficar um pouquinho estagnado porque você não sabe nada dela. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu acho que eu poderia já ter estudado bem mais sobre impressora. Eu vi uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí eu fiquei preso apenas nesses pequenos detalhes, não fiquei abrangendo muita coisa. Eu acho que o principal para quem tem impressora é que a pessoa vai precisar saber fazer manutenção, a pessoa vai precisar saber mexer no software que tem no computador, no celular, enfim. Então você já começa a aprender desde o início. Comprou a impressora, garantiu, decidiu que é isso mesmo, aí você já vai e faz a compra, entendeu? E depois que fizer a compra, você vai e começa a estudar sobre impressão 3D. E aí, eu fiquei 2 semanas basicamente modelando, aprendendo. Na verdade, foi quase 3 semanas, porque eu fiquei, caramba, será que eu vou conseguir fazer um produto legal? Né? Fiquei com aquele receio. Eu fui fazendo vários testes, que é a coisa mais importante. Então, assim que você compra a impressora e você compra os filamentos, você obviamente vai precisar saber mexer com PETG, com PLA, que são os mais clássicos que o pessoal mais compra, e você vai fazendo os testes. Então, por exemplo, eu fui fazendo o teste de velocidade, o de temperatura, né? Eu fui fazendo vários outros testes que tem na Bambu. E claro, fui fazendo, por exemplo, para PLA, esse aqui é um PLA dourado. Eu fui fazendo também para PETG, esse aqui é o PETG que inclusive está aqui no cantinho, né, no MS ali. E você tem que saber fazer esses testes para você entender o tipo de filamento que você tem. Claro que isso também depende da impressora, como a minha é uma Bambolab A1, ela é um pouco diferente, né, de outras impressoras que você vai achar aí no mercado. Então você vai adaptando sempre para a sua impressora e o tipo de filamento que você tem. Claro que também depende da marca, né? Eu inclusive vou deixar nos comentários
algumas coisas que eu comprei, que eu utilizo, e vocês podem ficar à vontade também caso você pretenda comprar uma impressora ou caso você pretenda comprar alguns outros itens que tem a ver com impressão 3D, vai estar aí no link da descrição do vídeo, beleza? Mas agora voltando, quando você fizer os seus testes, você já parte para tentar imprimir alguma outra coisa. E foi o que eu fiz. Eu fiquei com receio, fiquei com o pé atrás, falei, caramba, será que vai dar certo? E aí a primeira impressão que eu fiz foi uma taça da Copa do Mundo. Como vocês podem ver aqui, ó, eu imprimi ela no PETG, então eu imprimi utilizando o amarelo com verde. Só que aí eu fui testando e vi, por exemplo, que esse aqui, apesar de estar legalzinho, obviamente não está perfeito. Porque eu tentei imprimir aquela parte miudinha que ficava escrito FIFA e não ficou legal, na verdade ele nem imprimiu direito aqui nessa peça. E também a cor, ela tava assim, legalzinha, mas não tava o ideal. E aí, o que eu fiz? Eu fui e comprei um PLA. Aí eu parti pro PLA, porque esse aqui foi em PETG. E aí eu fui pro PLA e olha só essa diferença aqui. Essa diferença aqui é tremenda. Você pega com uma cor que não combina tanto, que é até parecida, mas não combina, e você pega uma cor original de taça, por exemplo. E aí você vê a diferença. Só que aí eu vou falar outro erro que eu cometi para vocês. Eu não testei a peça individual, ou seja, eu não imprimi uma só peça. Eu quis imprimir várias. Só que isso aí, pessoal, não é muito adequado. Pelo menos, ao meu ver, não é adequado porque você pode acabar imprimindo errado, que nem eu fiz com esse aqui, imprimir vários desse aqui, e no final das contas você nem vai utilizar direito, porque não ficou tão bom. Você imprime um desse aqui e você vê que é muito mais bonito do que esse. Aí esse aqui você fala, poxa, eu vou descartar, né? Vou fazer alguma outra coisa. Então valia a pena eu imprimir um só para testar? Vale. Só que eu fui com muita sede ao pote e eu imprimi vários desse aqui numa só impressão. E aí foi o primeiro erro que eu cometi, que eu alerto para vocês. Só que este aqui também, ele é um chaveiro que eu tentei fazer que também não ficou bom. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, eu tentei fazer a logo da FIFA. Não sei se vai focar tão bem. Ó, acho que focou. Aí, não ficou tão legal isso aqui. Eu tentei ajustar, tentei quebrar a cabeça, mas por conta do bico da impressora, não foi possível imprimir da melhor forma isso aqui. Além disso, eu não sabia nada de costura, pessoal. Então, outra coisa, vocês têm que saber realmente de tudo sobre a Bambu. Porque senão vocês vão acabar fazendo o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo essa linha de costura que eu inventei de fazer? Olha só, que pecado isso aqui. Aí basicamente deixou a peça mais feia ainda. Fora que a alça aqui, que era para colocar a argola, quebrou. Então assim, pessoal, vocês vão quebrar muita cabeça com impressão 3D. Não tem jeito, né? Mas é só ter paciência também. Vocês não precisam ir com muita sede ao pote. Não façam que nem eu de imprimir vários chaveiros de uma vez, sendo que você nem tem certeza do produto que você está fazendo. E estudem bastante para vocês também não cometerem esse tipo de erro. E aí, depois de um tempo, foi quando eu aprendi e imprimi um chaveirinho bem mais bonitinho. Apesar dele ser menor que esse aqui, ele é um chaveiro bem mais bonito. E olha só a costura aqui, ó. Mal dá pra ver, né? Por quê? Porque eu aprendi a tampar. Então, esse é o diferencial. Você tem que ir aprendendo, mas você vai aprendendo com seus erros, né? Não tem muito por onde fugir. E aí, basicamente, eu consegui montar um chaveirinho bem melhor, que esconde praticamente todas as costuras. Você mal consegue ver costura nesse tipo de chaveiro aqui. E aí eu consegui evoluir até que eu consegui depois começar a montar os meus primeiros produtos para poder vender. Mas é claro, eu sei que às vezes a gente tá meio perdido no nicho. Eu também vou falar para vocês, eu ainda não defini exatamente um nicho que eu vou fazer. Tem gente que faz de tudo, tem gente que escolhe já desde o início um nicho. E se você conseguir estudar também sobre nichos na impressão 3D, vai ser excelente para você, porque aí você consegue se localizar, você consegue ver algo que você vai gostar.
mas é claro que nada te impede de explorar um nicho. Eu, por exemplo, eu imprimi uma réplica aqui do meu cachorro, ó. Se vocês forem ver, tá bem bonitinho, só que ele é cheio de detalhes. E obviamente esse aqui é para eu tentar pintar, ou seja, eu vou tentar pintar o meu cachorro, né, nessa impressão aqui que eu fiz. Só que isso aí é uma coisa que eu não tenho muita habilidade, mas eu vou testar. É um nicho de pintura, de personalizado, que vale a pena testar, não vale, galera? Ó, ficou bem bonito. Só que para dar mais vida a esse objeto aqui, obviamente a gente precisa aprender a pintar. Então, uma outra coisa, se você conseguir e tiver disponibilidade, tente às vezes fazer uma pintura, explore um outro nicho. E eu acho que você às vezes consegue encontrar até um nicho diferente aí para você. Mas aí basicamente foi isso que eu estava fazendo. E agora eu vou falar um pouco sobre a questão financeira, porque eu acho que essa é uma das partes mais importantes. Eu vou falar para vocês o seguinte: eu comecei a vender de fato não faz nem um mês. Pois é, eu fiquei meio inseguro de vender, né? Fui produzindo algumas peças, só que eu não tinha colocado elas ali para vender. Eu não tinha feito isso. E aí, né, essa insegurança aí que me atrapalhou um pouco, me atrasou um pouco. Mas, pessoal, vocês não precisam ter isso. Vocês não precisam passar pelo que eu passei. Até porque também é uma coisa boba, né? Às vezes a gente fica, poxa, será que meu produto tá bom? Será que meu produto não tá bom? É claro, né? A gente mesmo consegue avaliar quando o nosso produto tá bom e quando tá ruim, obviamente, né? Obviamente isso aqui, só para avisar, eu não vendo, né? Esse tipo de coisa aqui, porque, pelo amor de Deus, né? Olha o negócio todo feio, né? Todo destruído. Quem olha de longe, assim, até vai achar que é bonito, mas quando a pessoa olha de perto, aí ela vê todos os defeitos da peça. Então, obviamente, quando você for fazer um produto, você tem que fazer um produto que seja apresentável. Claro, você vai fazer coisas para você primeiro, você avalia se tá legal ou não tá, e depois você escolhe, né? Se vai vender ou não. Então, por exemplo, a gente sempre vai testando coisas novas, né? Eu vou testando, por exemplo, esse creeper aqui, que eu tentei imprimir, que ele fica num aspecto meio humanoide, mas fica diferente, né? Só que você vai explorando esse tipo de coisa, ver o que o público da sua região também, eles estão interessados. Por exemplo, agora a gente está em Copa do Mundo. Copa do Mundo é outra coisa, né? Copa do Mundo é diferenciado, é uma coisa que acontece a cada 4 anos. Então tem uma galera aqui, né, pelo menos onde eu moro, que tá fazendo 3D e tá colocando ali nas bancas para vender. E tá fazendo um bom dinheiro, tá? Porém, eu não consegui fazer isso porque quando a minha impressora estava chegando, já tinha gente colocando seus itens ali à venda nas bancas. Então foi algo que, claro, não tinha muito como controlar isso, porque eu nem tinha impressora na época, e teve pessoas que já se adiantaram. Eu, atualmente, estou vendendo mais no formato físico mesmo, ou seja, eu tenho uma loja, né? Basicamente não sou eu, mas são meus pais, que tem uma loja ali, e eu coloco alguns produtos meus, que eu faço aqui na minha casa, ali na loja. Então eu vou até ver se eu coloco, é uma foto da nossa vitrine, como é que tava. Então basicamente eu estava vendendo dessa forma. Eu estava vendendo, chamando os clientes através da vitrine de uma loja. Isso aí não é a melhor forma. Se você conseguir se divulgar com rede social, né? Se você conseguir se divulgar na internet por aí, isso ajuda bastante você. Então não faça que nem eu e fique preso apenas aqui no meio local. Foi uma coisa que eu fiz, tem me dado um retorno, mas é claro que eu sei que eu poderia ter um retorno muito maior se eu tivesse, na verdade, vendido online, se eu tivesse me divulgando mais de forma online. Eu comecei recentemente a me divulgar, então eu ainda não vou ver os frutos disso, mas pode ser que mais para frente eu consiga ver. Então, basicamente, eu vendo numa loja e no meu trabalho eu também cheguei a divulgar os meus produtos. E isso me ajudou bastante porque também me fez vender algumas coisas. Só para vocês terem uma noção, eu peguei um caderno aqui que eu anoto algumas coisas e eu anotei aqui quanto que eu fiz vendendo tanto na loja quanto para algumas pessoas próximas aqui.
e eu também fiz um cálculo de quanto eu vendi só para o pessoal do trabalho. Por quê? Porque eu aprendi a fazer chaveiro personalizado, chaveiro com nome, essas coisas, e comecei a vender para o pessoal do meu trabalho. Além disso, também aprendi a fazer porta-figurinhas, inclusive ele está imprimindo uma encomenda aqui que eu consegui, só que eu não consegui de forma online, eu consegui, né, no bate-boca, com pessoas próximas mesmo, e eu estou fazendo o produto aqui. Esse produto aqui, que é um porta-figurinhas, ele vai sair a R$40. Então eu vou conseguir uma grana boa. Eu vou ter de custo de produção aí mais ou menos R$6, R$7, contando com energia, claro, né? E aí basicamente eu vou faturar uma boa grana com um porta-figurinha desses. Mas aí vamos lá, ó. Tô com meu caderninho aqui e só de venda no meu trabalho eu vendi R$86, para vocês terem uma noção. E isso, pessoal, só para ser claro com vocês, eu comecei a falar para o pessoal do meu trabalho semana passada, acho que foi numa quarta-feira que eu falei, ó, eu vendo chaveirinho, hein? Não, na verdade foi numa terça. Eu falei, ó, eu vendo chaveirinho, tô fazendo aqui, alguém quer comprar? Também faço outras coisas, eu falei. Aí eu vendi um porta-figurinha e o resto eu vendi tudo de chaveiro. E eu consegui R$86 em menos de uma semana, basicamente. Ou seja, olha como que eu consegui ganhar dinheiro só me divulgando assim pro pessoal próximo, entendeu? Então eu consegui fazer uma boa grana. E na loja, eu acabei não colocando o valor exato, mas eu, se eu não me engano, acho que é R$97, né? Eu não tô contando também com essa impressão aqui, tá? Porque essa impressão aqui não foi necessariamente na loja, mas foi de alguém próximo aqui da minha região. Ou seja, R$97 na loja e sem muita divulgação, inclusive, apenas com a página da loja divulgando de vez em quando, porque meus pais, eles são um pouquinho mais velhos, então eles não têm tanta noção assim de Instagram, eles só postam a foto lá, aí às vezes o pessoal vai lá na loja por conta dessa foto que o pessoal postou, mas aí é basicamente isso, ou seja, R$97 na loja e R$86 no meu trabalho. Totalizando com mais R$40 aqui, vai dar em torno de R$223 que eu faturei até agora. Claro, eu teria que tirar os custos, obviamente, de energia, de quanto de filamento gastou, mas obviamente eu já ganhei R$223 vendendo em menos de um mês. É claro, para muita gente, na verdade, isso vai parecer pouco. E na verdade pode até ser considerado pouco, eu não digo não. Mas é porque eu também não me divulguei das melhores formas como eu poderia ter feito. Eu acho que você consegue fazer diferente, você consegue fazer bem melhor que eu, você que está iniciando aí, você que também está às vezes se sentindo meio inseguro para começar a vender. Na verdade, tenta dar a cara a tapa, tenta fazer um produto de boa qualidade. Se você também tiver feedback do seu produto, é bom você escutar. Eu já escutei feedbacks de pessoas próximas também. E, enfim, né? Ou seja, já ganhei uma graninha aí, R$223, vendendo menos de um mês, sem me divulgar tanto. Na verdade, foi mais no bate-boca mesmo com o pessoal, foi mais em alguém olhando vitrine. É claro, já tivemos algumas quase vendas, né, que o meu pai me relatava, porque ele fica mais na loja. Então, às vezes, ele me relatava que uma pessoa ia comprar um produto, só que aí a criança fazia pirraça e a mãe ia embora da loja, não comprava mais. O menininho, às vezes, queria um chaveiro, que, né, eu tô trabalhando mais com chaveiro atualmente. Aí a mãe não comprava, porque o filho fazia pirraça também. Enfim, né, eu já coloquei alguns outros produtos, como vocês puderam ver na vitrine, além de chaveiros. Então, eu tenho ali algumas variedades para vender. Só que eu sei que isso aí depende do bolso do pessoal, depende também do meu produto, da qualidade do meu produto. Eu sei que já tive quase uma venda, né, de um produto bem grande, que eu ia vender ali acho que por R$100 mais ou menos. Então, olha o quanto que eu poderia ter feito, né? Mas eu acho que esse produto grande aí que eu coloquei na loja, ele ainda vai vender. Mas enfim, pessoal, essa aqui foi um vídeo mais que eu decidi compartilhar com vocês, compartilhar minha trajetória até aqui. Espero que tenha ficado entendido.
Eu não pedi, né, mas se você puder se inscrever nesse canal, deixar aquele like também. E se você já é mais experiente na impressão 3D, se você puder comentar aí como que foi a sua experiência, quais os perrengues que você passou no início. Se você é iniciante, que nem eu, mas já sabe algumas coisas, comenta também seus perrengues. E se você está pensando em iniciar na impressão 3D, comenta aí também quais são suas expectativas, beleza? E olha, é tranquilo, eu acho que em 2026 dá para fazer um bom negócio. Eu não tenho tanta concorrência também em volta de onde eu moro. Eu acho que eu tenho 3 ou 4 pessoas que vendem produtos 3D, mas de resto eu não conheço mais nenhum outro vendedor aqui da minha região, então não são muitos vendedores. Então essa aqui é uma região que ainda dá para explorar muita coisa, e por isso que eu também decidi começar, porque os meus produtos, você vai encontrar talvez em algumas bancas, porque é época de Copa, só que você também pode fazer produtos personalizados, você pode fazer outras coisas, e dá para tirar uma grana boa disso aqui. É claro, eu vou começar a me divulgar na internet. Talvez isso consiga me ajudar a ter um pouco mais de venda. É claro que as pessoas que gostaram também dos meus chaveiros, que eu fiz personalizados, vão divulgar para outras pessoas, elas também vão querer, vão pedir. Então, assim, fazer no bate-boca ali, vender no bate-boca, é legal? É muito legal. Vender pela internet também é legal? É muito bom, né? Se você conseguir fazer os dois, tá excelente. Mas é isso aí, né? A gente se vê num próximo vídeo. Eu vou tentar trazer aqui também nesse canal mais dicas para vocês. E até a próxima.